Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse final de semana tivemos na nossa igreja congresso de jovens e o tema foi Lembranças que doem, palavras que curam, baseado no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante. É uma passagem conhecida que nós vamos ver Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde que sim. Então Jesus vira para Pedro e fala: então apacenta minhas ovelhas. Mas o bonito dessa passagem, no original grego, para amor está trazendo dois verbos, que é o verbo agapau e o verbo filéu. O verbo agapau, o amor sacrificial, o amor ágape, ou seja, um amor que a pessoa dá a vida por uma outra pessoa. Já o verbo filéu é o verbo também para amor, mas numa intensidade menor. Ou seja, gosto de você. Então Jesus no original pergunta para Pedro: Pedro, abapas-me? Ou seja, Pedro, tu me amas a ponto de dar a sua vida por mim? E o interessante é que Pedro responde no filéu, filo-se, ou seja, gosto de você. Por duas vezes Jesus pergunta a Pedro no verbo agapau, mas quando chega na terceira vez, Jesus já usa o verbo filéu, ou seja, pelo menos você gosta de mim? E Pedro responde, filo-se. Mas o que eu observo é que Jesus em nenhum momento ele critica Pedro. Em nenhum momento essa resposta de Pedro ofende a Jesus. E o interessante é porque Pedro agora está dizendo a verdade. Porque outrora lá atrás, Pedro ele foi capaz de dizer que daria a vida por Jesus, que seria capaz de morrer por ele. Mas nós vemos que depois que Pedro fala isso, Pedro agora ele nega Jesus por 3 vezes antes que o galo cante. E Jesus aqui, ele, quando faz essa pergunta para Pedro, ele está tratando do interior de Pedro. Porque quando Pedro nega Jesus, ele não está negando uma pessoa qualquer. Pedro está negando uma pessoa que em todo momento esteve ao seu lado. Pedro estava negando seu amigo, negando seu mestre, negando aquele que nos momentos de adversidade estava ao lado dele. Pedro estava negando uma pessoa que deu a oportunidade de Pedro voltar a sonhar, porque o povo de Israel vivia sob o jugo do Império Romano. E o Império Romano era um império truculento, um império mau, e tinha tirado o direito do povo de Deus de sonhar. Mas agora Jesus, quando chama Pedro e os outros discípulos para uma grande obra, Jesus está devolvendo a eles a oportunidade de sonhar. E Pedro, quando vê que nega, de repente dentro dele bate um sentimento de tristeza, de frustração, até de trauma. Ou seja, lembranças que doem. Mas só que Jesus agora, conhecendo o interior de Pedro, ele agora faz essas perguntas para poder tratar do coração de Pedro, para tirar de Pedro as lembranças que doíam, as lembranças que machucavam. E agora Pedro, que outrora falou que era capaz de morrer por ele, agora está assumindo que gosta, mas não a ponto de entregar sua vida por ele. Mas Pedro está dizendo a verdade, porque Pedro por si próprio não era capaz realmente de dar sua vida por Jesus. Mas agora, quando ele reconhece que não tem essa capacidade, ele está aprendendo que para entrar na presença do Mestre, não se pode entrar com mentiras. Não se pode entrar falando palavras da boca para fora. Mas para entrar na presença de Jesus, tem que se entrar com sinceridade e com verdade. E o que fica para a nossa reflexão? Até onde vai o seu amor por Jesus? Isso é uma pergunta que eu faço para você, para que você responda dentro de você mesmo. Até onde vai o seu amor por Jesus? Até onde e o que você sacrificaria por esse amor? Do que você abriria a mão por amor a Jesus?
Fica essa pergunta para a sua vida nesse momento. Mas Pedro, quando reconhece que ele não era capaz de dar a vida por Jesus, você observe que lá na frente, Pedro ele se torna um dos mártires. Ou seja, lá na frente Jesus o capacita para realmente Pedro ter um amor ágape por ele. Então, meus irmãos, nós tiramos dessa lição o seguinte: vamos entrar na presença do Mestre com sinceridade, vamos entrar na presença do Mestre com verdade, porque ele se agrada da sinceridade do nosso coração. Fique com essa palavra e medite. O que você seria capaz de sacrificar por amor a Cristo? Amém? Guarde essa palavra no seu coração e tenha certeza que por mais que na tua vida exista lembranças que doem, lembranças que te machucam, Jesus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra boa, uma palavra que cura, uma palavra que é capaz de tirar os traumas da sua vida. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.